Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 15 do Sidney Coelho Cast. Gente, eu vou falar com vocês hoje de um tema tão legal. Todo mundo conhece e gosta e sabe a paixão nacional: futebol. Se eu falar para vocês que o futebol tem diversas similaridades ao mundo corporativo e dos negócios. Então, você imagina integrar toda aquela performance incrível que a gente encontra no futebol e dentro dos corações dos brasileiros e integrar isso aos negócios. Vocês já pensaram nesse setor ou imaginaram que o futebol tem diversas coisas interligadas ao ambiente corporativo e à alta performance dos profissionais como nós? Então hoje eu trouxe a Luana, uma especialista de alta performance, que vai trazer essa integração para nós. Muito obrigado, Luana. Obrigada, Sidney. É um prazer estar aqui com você hoje, essa conversa, né? Te conhecer pessoalmente e falar desse tema que eu amo, né? Amo falar sobre isso e estar nesse canal junto com você. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. É porque assim, quando a gente tava conversando foi muito divertido, porque eu falei, gente, tudo que você me falou da performance do futebol com as pessoas, com a liderança, pra mim foi muito incrível. Eu falei, gente, as pessoas têm que saber isso. As pessoas não sabem. E o mais legal ainda é que você disse que você não acompanha futebol. Não. E às vezes essa proposta, né, as pessoas pensam muito que é para quem gosta e acompanha. Uhum. E não. Quem não gosta, eu tenho alunos, né, que já fizeram um curso, que não gostavam de futebol, ou que não acompanham e conseguiram acompanhar, entender e principalmente se engajar com o tema, com o assunto. Até curioso que já tive ex-alunos que disseram que comecei a acompanhar um pouquinho mais, me interessar um pouquinho mais sobre o assunto. Acho que eu estou entendendo um pouquinho mais por conta, né, dessas metáforas, desses temas que são trazidos aí no curso, nessa formação. Então, eu acho que isso que é bem legal. Não é só para quem é do mundo do futebol. É claro que quem é do mundo do futebol acaba, né, já se inspirando antes do curso começar. Sim. Mas não é só para esse público. Né, que eu acho muito divertido, porque assim, eu imagino que você tenha uma vasta experiência nisso, pra chegar nisso, pra ter essa visão de cima disso, gente, se não, pra mim, tem que ter percorrido um bom caminho, a gente fala assim, né, a gente vai vendo as trajetórias do nosso caminho e vai vendo, e vai criando novas visões. Essa foi uma visão que eu nunca esperaria ter. Porque, primeiro, que eu sou perna de pau. Eu sei zero de futebol. Sou quase uma tragédia. Aí eu falei, nossa, mas assim, mesmo trabalhando na administração, eu falei, nunca peguei essa visão. Nunca. Acho que eu nunca teria chegado a olhar e falar assim. Algumas coisas fazem sentido. A outras eu falei, nossa, gente do céu. E se eu acho que se aplicasse isso no ambiente corporativo, as pessoas vendo e acompanhando dentro do seu dia a dia, algumas coisas que as pessoas complicam tanto. E às vezes a gente vendo parece não parece tão estruturado e são. E às vezes a gente consegue se colocar na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa vida muitas vezes, de encontrar caminhos de liderança, de estratégia. Então acho que hoje esse conhecimento essa conversa vai ser muito boa. Eu acho que é legal porque o futebol ele é objetivo. Né? Você tem um placar que é numérico, ou você ganha ou você perde. Uhum. E isso, você trazendo isso para o mundo corporativo, principalmente na área de treinamento, que por muitas vezes é subjetivo. Né? O resultado acaba sendo subjetivo, falar de comportamento é subjetivo. Então, quando a gente traz exemplos reais, com resultados que fiquem mais fáceis de você perceber, principalmente o resultado, eu acho que facilita muito. Isso é verdade, mas, nossa. É que assim, o futebol eu vejo sempre, né? Tem vezes que fala assim, ganhei um jogo. Tem um jogo que era bom ter perdido, tem jogo que era bom ter ganhado. E as pessoas às vezes esquecem disso. E às vezes é bom ficar no empate. Porque pra mim era pra passar de fase, eu via lá, vejo na TV, assim, bem nos programas de TV mesmo. Pra passar, eu tinha que. O empate seria melhor do que vencer, ou seria melhor do que perder. Aí eu fiquei assim, gente. Depois que a gente conversou, mano, eu fui criando novas visões. Eu admito. Pra quem não tinha visão nenhuma, eu criei novas visões desse caminho. Porque eu acho que legal, as pessoas podem integrar isso. Sim. Eu acho que o caminho que você traz, ele tem esse viés, né?
Porque assim, mesmo sendo uma tragédia no futebol, admito, eu sei futebol. As pessoas, é uma paixão nacional. E as pessoas acho que nunca pensaram por esse modo. Eu acredito que também tem um pouco de preconceito em alguma parte, né? Vamos dizer que assim, um viés subconsciente de algumas pessoas por conta do futebol, como formação. Então, existe a representatividade também de uma violência, também dessa coisa competitiva. Vejamos que para os meninos, às vezes, alguns que não sabem jogar, não se integram também desde a escola. Então, vão trazendo isso como algo que nem para todas as pessoas é muito legal. Então, eu acho que essa é a proposta do curso, também integrar essas pessoas, né? Sim. E trazer o resultado de pessoas. E aí sim, por mais que você não acompanhe futebol, por mais que você não goste de futebol, você sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Exato. Né? Então, são resultados que acabam sendo muito visíveis para todos, né? Sim, eu acho que é bem o que você falou mesmo. Você pode não gostar de futebol, você pode ser uma tragédia, não adianta. Mas se alguém falar, quem é Cristiano Ronaldo? Você te garanto que a pessoa sabe responder. Exatamente. Então eu acho que é bom. Mas assim, vamos lá, de onde veio essa ideia de integrar o futebol? Olha, foi algo que realmente aconteceu. Foi unir a paixão Uhum. realmente ao meu campo de trabalho. Então, ele aconteceu no dia a dia de uma forma muito natural. Eu percebia que, trazendo, né, sou professora de administração e também já dei cursos de liderança. Sempre que eu trazia esse tema, né, ele engajava muito mais. Então, quando eu trazia o futebol, que para mim era natural trazer algum exemplo, trazer alguma situação, eu percebia que, por os exemplos teóricos, que às vezes eu tinha alguma dificuldade ali de estar trabalhando com algum grupo, quando vinha o futebol, aquilo acabava acontecendo de uma forma muito natural e, principalmente, o engajamento da turma. Então, eu comecei a trabalhar isso, né? Como realmente profissionalizar isso de uma forma técnica. Sim. Então, foi trazendo, e aí, sim, assistindo documentários mais de futebol, principalmente, né, em referência à liderança, lendo livros, né? Então, a gente vê o técnico hoje da seleção, Ancelotti, tem um livro muito interessante de liderança que chama Liderança Tranquila, que é a liderança que eu acredito, que é a liderança que tem a ver com a liderança de Gardner, que é um pesquisador na área de liderança que também fala sobre autenticidade na liderança. E aí eu fui formando, né, com claro, com essa base que eu já trago da minha história, né, desde criança sempre gostei de futebol, o que acaba também sendo ali já algo que causa uma estranheza por eu ser mulher, né? É diferente. Também temos aí esse preconceito que existe. Então, consegui unir esses dois temas e trouxe com paixão. E eu acho que quando você fala com alguém que é apaixonado por algum assunto, por mais que você não goste do assunto, é gostoso ver alguém apaixonado falando, né? É muito bom. Acho que se a gente fala assim, falar de uma coisa que a gente ama, e ainda mais quando a gente ainda consegue falar assim, é uma coisa que eu amo fazer, ver e realizar, assim, a gente consegue juntar tudo. Eu acho que a pessoa nem conhece, mas o olho vai brilhar. É verdade. O olho brilha. Eu via muitos, sabe, com coisas de comida. Qual que é, um amigo meu que trabalha com gastronomia, ele falava assim, o meu melhor momento é eu fazer um prato, eu ver a pessoa se acabando naquele prato, e ela chegar assim, ou pedir mais, ou falar assim, nossa, tava incrível. Era a realização da pessoa. Eu acho que. E eu vi esse brilho no seu olhar e falei assim, mano, essa mulher integrou futebol, administração, a treinamento, a confirmação de alta performance. E o pior é que eu não pensei nisso e essa mulher tá certa. Ai, que bom. Ela tá certa. A gente vendo essas coisas e a gente começa a notar que as pessoas acham que o futebol é só. Assim, os esportes, no geral, tem gente que considera só como esporte. Mas o esporte ele também ensina muitas coisas. Sim. Então, o futebol é um deles.
Tem muita gente, tipo assim, é o meu momento, o futebol é o meu momento de paz. Sim. Eu faço assim, o futebol com você, com meus amigos, é o meu momento que eu vou ter assim, eu vou desligar o celular, a notificação que esquece, trabalho já fiz e tá tudo certo. E é um momento de paz. E vendo por outros ângulos, que nem sempre fala, nada se perde, tudo se realoca. Então a gente consegue pegar e alocar uma visão de uma forma diferente. E essa visão que você trouxe é muito boa. Que, nossa, pra mim foi 100% surpreendente, gente. Olha que eu pratico esportes, não praticava melhor, vamos lá, né? Deixa eu dar meio sedentário. Mas eu era das artes marciais, eu fazia Kung Fu. Então, pra mim, era o meu momento e eu via o meu momento de disciplina, eu via a minha performance, eu via o meu crescimento. E depois que eu conversei com você, foi muito bom porque eu falei, eu mesmo falei, não foi no futebol porque sou perna de pau, mas nas artes marciais eu era muito bom, atingindo faixa de nível intermediário em um ano. Porque tem gente que demora 2 anos e pouco pra chegar numa faixa roxa nas artes marciais. Eu cheguei em um ano, então assim, quando. Porque pra mim era importante, era engajado, a minha performance era muito alta. Eu falei, nossa, agora tudo fez sentido na cabeça. Como pode? E a gente vê, né, como que é importante, a gente fala do coletivo e da liderança. Falando da liderança, você tem um exemplo no esporte que pode ter continuado ou não, dependendo do líder que você tinha ali. Sim. Então, eu acho que o esporte, ele traz muito isso quando a gente fala do líder, seja um técnico, seja um professor. Quantos meninos que não desistem do futebol porque um professor dá uma palavra grosseira para ele, que não estimula, né? Quantas pessoas que querem sair das empresas hoje, não por conta das empresas, dos benefícios do salário, mas porque estão com um gestor que eles não confiam. Sim, isso é E a confiança, a gente está lá nos 3 Cs que eu digo da liderança, que é clareza do que eu preciso fazer, eu preciso ter claro quais são as minhas metas, quais são os resultados, eu preciso ter competência técnica, que ela pode ser buscada atrás de um treinamento, e a confiança no meu trabalho, nos meus pares e na minha liderança. Sim. Então, isso é muito importante, que a gente confie em quem está liderando a gente. E isso pode totalmente acabar afetando a performance de um lutador, de um jogador de futebol e no mundo corporativo também. Então, Sim. as coisas se conversam, né? Nós somos... A relação humana, ela é inerente ao futebol, né? Aos esportes. Então, eu acho que isso que é muito importante a gente olhar, isso que me chama atenção, né? Isso que me chama muita atenção quando a gente está vendo na televisão um programa esportivo e está dizendo que um técnico foi grosseiro com o jogador. Então, recentemente, você disse que não acompanha futebol, mas teve uma situação de um jogador que nem é do time que eu mais gosto. É da concorrência. Que é do Corinthians, né? Que é o Yuri Alberto, que o técnico estava ali à beira do campo dizendo que ele era burro enquanto ele estava jogando. Nossa. E aí tem essa gravação, né? Fizeram lá a leitura labial, mas nem precisa, porque você vendo o vídeo ali, você consegue visualizar. E o rendimento desse jogador, nesse período, ele foi terrível. E não precisa nem você fazer uma conta exata para entender que isso aconteceria. Né? Como você vai render com um técnico te chamando de burro? Mas isso acontece às vezes nas empresas. Acontece. Né? E acontece muito. É claro que hoje a gente está muito mais... a gente tem muito mais noção de assédio moral, de direitos trabalhistas, mas ainda tem muita coisa subjetiva acontecendo e as pessoas adoecem no trabalho. Então, por isso que eu falo que o C da confiança ele é muito importante. Porque quando eu confio em quem está ali na minha liderança, seja no meu gestor, coordenador, gerente, diretor, ou seja, num técnico do meu time de futebol, a gente vê a mudança. Esse atleta que eu trago como exemplo, que é o Yuri Alberto, ele depois tem uma troca de técnico, né? Esse técnico sai e entra outro. E a performance dele melhora de uma forma, infelizmente para mim como palmeirense, melhora de uma forma que, assim... É surpreendente, né? As pessoas dizem, nossa, não parece o mesmo jogador. Como que agora ele começou a jogar bola, né? E tem ali a ver com o que está por trás, né? Por esse bastidor, por essa liderança que acaba, né, tendo esse afetamento total no rendimento ali do seu atleta. Mas agora você falando assim, eu notei isso. A gente, né, percebe algumas coisas. Quando eu estava como gerente imobiliário,
as pessoas que trabalhavam comigo, antes delas virem para o time que foi formado comigo e com a Charlotte, na época, elas tinham zero produtividade. Produtividade quase negativa, vamos falar, num português bem claro. E todos começaram a produzir novos conhecimentos, novas visitas, até novas vendas. Mas, e é isso que você falou da confiança foi muito importante, porque as pessoas têm que confiar no que com quem elas trabalham. Exatamente. Eu acho que os chefes com quem eu já trabalhei, já tive alguns que eu saí do trabalho porque a confiança, a credibilidade que eu tinha deles era menos 500, não era nem negativo, era menos 500, assim, você olhava assim e falava assim, o que você tá falando, eu sei mais do que você e olha que eu sou pago para fazer isso. E não tem problema. E tá tudo certo. E não tem problema. Isso que também é algo que o esporte vem nos ensinar. A gente não tem problema de eu ter uma grande estrela em um time Sim. e ela ser melhor que o técnico. E o técnico, ele não pode se sentir... o problema ali no corporativo está quando? Quando ele se sente inseguro. Porque ele sabe mais. Ou ameaçado, né? Ameaçado, né? E isso tem ali a ver com algo que vai refletir num rendimento que não vai ser alto. Né? Não, na época eu falei assim, não, tá bom, gente, beijo, não me liga. Assim, você vai pedir demissão? Vou, o que é isso? Tá carta de demissão aqui, Sim. por isso, isso e isso. Porque as pessoas saem. E tá tudo certo. Sim. Eu não nego que eu não sei magoado, porque eu segui todos os protocolos corretos. Sim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, o que eu aprendi. Eu tive um bom aprendizado na época, que eu uso até hoje, por sinal, o que eu aprendi naquele lugar. Mas eu falo assim, nossa, muitas vezes a gente vê que a liderança muda tudo. E o interessante que você falou é que você não falou. E isso também o esporte vem ensinar, né? Recentemente tem ali um documentário do Manchester City que mostra ali a história do Guardiola como técnico e que ele diz que ele entra, quando ele entra no vestiário, ele percebe o jogador que está calado. Uhum. O jogador que está calado é o que está cansado. Então, quantas vezes eu tenho um funcionário que não está falando o que está acontecendo, que ele está cansado. Mas o bom líder tem que perceber por que ele não está falando. Tem que ter uma escutativa que não é só do que ele fala, é do que ele também não fala. O que o seu funcionário não fala também é muito importante. E numa relação de confiança, né, isso é muito importante. E aí também tem o Abel, né? O Abel Ferreira, que está ali, né? O meu amado Abel Ferreira, que é um grande líder. Você sabe quem é o Abel, né? Abel, sim. Assim, eu sou ruim, mas também não precisa jogar na minha cara. Vai, vamos lá. Esse grande técnico que ele também diz que ele também repara muito no olhar do seu jogador, né? No vestiário, em como que tá a cara do seu jogador. Como ele deu uma entrevista recente numa coletiva dizendo isso. Eu reparo muito naquilo que não está sendo não dito. Então, isso é muito importante para a liderança também. Porque quando você está num ambiente de confiança, você pode dizer, mas às vezes você não tem essa confiança. E se você não cria essa confiança para o seu time falar, você não vai ter resultado. Tem vezes a pessoa tá com alguma coisa que ou ela viu, ela percebeu, ou ela simplesmente não tá bem. E assim, e às vezes não, vai ser, eu vou ser discriminado, ou eu vou tomar porrada por eu falar, não, gente, hoje eu não tô bem, aconteceu alguma coisa, então minha cabeça não tá aqui. Às vezes acontece, a gente tá trabalhando com tanta coisa, nosso dia é tão corrido, que a gente fala assim, não, o que aconteceu? Você tá meio avoado, você tá meio diferente, você tá estranho hoje, e tá tudo certo. Certo, assim, em partes, né? Vamos lá. A pessoa, tem vezes, ela não quer falar e as pessoas não notam. Por exemplo, se a pessoa não tá muito bem hoje, olha, oi, tudo bom então? Quer um chocolatinho? Vamos tomar um chá ali, tomar um café? Quer um chocolate pra dar uma adoçada na vida? Tem vezes a pessoa tá muito estressada. Eu via muito isso nas pessoas que trabalhavam comigo. O pessoal, nossa, eu chegava, dava pra ver na feição, parecia um letreiro de LED, assim, em cima da cabeça da pessoa, o tipo, perigo, assim, eita, deixa quieto. Eu vou aqui, vou dar uma volta. Ou às vezes, chega e conversa, tá tudo bem? Você precisa de ajuda com alguma coisa? Acontece alguma coisa que você queira conversar? Tem vezes só de expor, pode já dar uma, né, dar aquela aberturinha na cabeça. E muita gente não faz isso. É verdade. Então, acho que tem muito essa leve... Não é nem leve, né? Essa falha de tato, até de escuta das pessoas, de liderança, muitas vezes, né? E a liderança precisa ser preparada, né?
A gente não aprende, não tem problema errar como líder. Eu vejo muito isso e às vezes as pessoas querem ser perfeitas, né? Os líderes vão errar, os times perdem, Sim. né? Nem todos os jogos você vai ganhar, você vai vencer, às vezes você entra com uma estratégia, a estratégia não dá certo, mas uma relação de confiança, ela é mantida a longo prazo. Um campeonato você ganha no final. Sim. Então, eu acredito que mostrar a sua vulnerabilidade também é importante, por isso que é muito importante, né? Um líder que tenha uma equipe de alta performance, ele precisa ter um autoconhecimento dele, né? Para realmente não ficar com problema em errar, em ter a sua vulnerabilidade apresentada ali para sua equipe, para o seu grupo, porque acho que isso mostra humanidade, né? Sim. Não, eu sou extremamente suspeito. Quem trabalhar comigo é muito engraçado. Pessoal, Sidney, como que você tá hoje? Eu falo assim, então... Quando é muito de manhã, eu sou meio lento de manhã. Eu sou meio porta de manhã. Parece aquele robozinho, sou eu logo cedo. Você vem falar alguma coisa comigo antes das 11 horas da manhã, que a alma tá descendo pro corpo de volta, é só sim ou não. Ah, não. É sim. Ah, tem que fazer uma coisa mais automática, eu consigo fazer. Depois das 11, a alma já desceu pro corpo, a gente já tomou café, aí a cafeína já começou a fazer efeito. Qualquer coisa mais, como falar, comunicativa, criativa, reuniões que eu tenha mais brainstorm, que eu tenha que fazer, assim, ter aquele pensamento mais criativo, mais inovador, com certeza vai ser depois das 11. No meu caso, sempre foi assim. Eu sou assim há uns bons anos, por sinal. E à noite, quando a pessoa fala assim, Sidney, eu preciso de um treinamento, eu preciso sentar para ter aquela conversa de treinamento, de ensinar. De estudo, mais foco, de hiperfoco, porque eu sei que tudo que eu já fiz no dia já tá resolvido, é à noite. Mas isso eu peguei da faculdade, que eu estudei muitos anos à noite. Então, eu chegava na faculdade, você tem tempo? Não, eu tenho que focar o que tá aqui. Notígavo, né? Eu sou assim também. Então, é muito engraçado. Aí as pessoas que trabalham comigo, eu falava, gente, vocês querem resolver uma coisa comigo? É coisa séria, uma proposta, uma coisa muito formal? Manda cedo. Porque aí eu vou estar no modo robozinho, então eu não vou nem filtrar muito. É sim ou não, dá pra resolver ou não dá. Acabou. Ah, tem que criar tal coisa. Manda mensagem à tarde. A gente vai pensar em estratégia, a gente vai montar uma arte, a gente vai pensar numa campanha, vai pensar num script que seja à tarde. Sidney, preciso que você me explique uma coisa muito pesada. Vamos à noite, que eu já resolvi tudo que eu tenho pra resolver. Então eu não vou ter nenhum pensamento que possa me atrapalhar no que eu tô te explicando. E muito líder não fez isso. Não deixava aberto. Eu deixava isso extremamente escancarado. Não deixava nem aberto, eu deixava escancarado. Tava, tipo, como aquelas mensagens fixas nos grupos do WhatsApp. Colocava. Sim. Minha agenda, eu colocava lá, assim, tá aqui, ó. Isso, ó. Me liga. Ah, tá, me liga que a gente só... Mas depende do que for. Muda um pouquinho de horário. Passa, né? Dá uma horinha a mais pra pessoa acordar, pra ter de volta o que ela faz de melhor em cada momento. E eu fui aprendendo isso. Eu aprendi isso com um professor meu. Foi muito bom. E me ajuda até hoje. De eu organizar o meu dia, organizar meu trabalho. E quem trabalha comigo sabe. E é muito mais fácil de eu me preparar. Cria uma relação de respeito e confiança, como tem que ser. Né? Sim. Acho que quando a gente respeita o outro, quando a gente confia, eu sei que ele não vai fazer de manhã, mas pode ser que ele vai fazer à tarde, né? Tipo assim, eu preciso disso pra hoje. Sim. De manhã eu sei que ele não vai fazer porque ele vai estar no modo automático, mas eu sei que à tarde, na hora que eu falar com ele, ele já vai resolver. Sim. Tá feito. E eu fazia isso até com as pessoas que trabalhavam comigo. Falei assim, como que é o seu modo operante? Me explica aí direito. Pra você, que dia é da semana, por exemplo, na área de imobiliária, a gente não tem, final de semana a gente trabalha. Então eu falo, que dia pra você é inegociável? É uma coisa assim, que dia pra você, assim, Sidney, não pode estar caindo, chovendo, pode estar o sol 40 graus. Eu não vou. É o dia inegociável da minha semana, que é o dia que eu deixo pra mim. Hoje, o meu é domingo. Sábado, pra mim, eu trabalho sem problema nenhum. Mas domingo, não sei porquê, de uns anos pra cá, é o dia meu dia quase inegociável. Eu só vou se for uma coisa muito importante pra resolver, ou que não tenha como trocar de dia. Sim. Mas, normalmente, domingo é o dia que eu quero ter paz. E eu chegava pra todo mundo. Gente, qual que é o seu dia de negócio? Qual que é o seu dia de descanso? Pra você falar assim, eu não quero receber ligação de nada e de ninguém. E as pessoas... Eu aprendi. Mas muitas vezes eu vejo que eu nunca me perguntaram isso. Nenhuma liderança chegou pra mim e falou assim, como que é o seu modo operante? Como que é o seu modo de produção?
É que eu acho que as lideranças, muitas vezes, elas se perdem, porque a gente tem os papéis sociais, né? Tem uma teoria lá dos papéis sociais que a gente assume. Isso é um perigo, às vezes, porque também existe o que a empresa espera da gente. Sim. E, às vezes, o que a empresa espera da gente, o papel que ela espera, tem uma dinâmica que eu faço, que é a camisa que eu estou vestindo, né? Qual a camisa que eu estou vestindo? Quando o líder, ele para refletir, às vezes ele está fazendo coisas que não vão com a autenticidade com os valores dele. E quando a liderança ela não é autêntica, ela não lidera com alta performance. Entendi. Eu preciso... Então, eu estou dizendo isso com base em pesquisa. Gartner fez uma pesquisa com mais de 200 líderes, com mais de 700 liderados, no ano de 2008, verificando a autenticidade nas relações de liderança. Então, o líder que é autêntico... E ser autêntico é o quê? O que é um valor para mim? Eu estou seguindo nessa empresa os meus valores como líder. Então, é importante que eu esteja colocando isso para ter aí o que o Ancelotti fala no livro dele, uma liderança tranquila, uma liderança de respeito, de confiança. Então, você construir isso, você precisa de uma autoconfiança também muito grande. Sim. Porque, às vezes, o que a empresa está esperando de você não vai com a sua autenticidade. E como um líder responsável e como líder maduro, eu preciso chegar para a empresa e mostrar isso, né? Qual que é a dissonância que existe ali, né? Do que está se esperando e o que eu tenho para entregar. Porque, por isso que as pessoas adoecem até, depois de um tempo. Porque elas fogem tanto da autenticidade, daquilo que elas são, com base na camisa que eu estou vestindo, sem estar refletindo sobre ela. E é uma coisa que eu sempre digo, né? Hoje, virou que meio que até piada e meme, vestir a camisa da empresa. Sim. O pessoal acha péssimo falar isso, mas porque se perdeu muito o conceito do que é vestir a camisa da empresa. Isso eu concordo. Se alguém falasse pra mim, veste a camisa da empresa, olha assim... Veste a camisa da empresa, que isso? Mas porque se perdeu o conceito que... E isso é importante a gente lembrar. Quando a gente veste uma camisa, não estou aqui com a camisa do Palmeiras, gostaria de estar, não, brincando. Se eu estivesse aqui, na frente estaria aqui o Palmeiras, né? Estaria aqui, né, o símbolo aqui do Palmeiras. Mas aqui atrás está meu nome. Sim. Tá o nome do jogador aqui atrás para você não esquecer de quem você é. Então, acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa leitura e, principalmente, essa autoconfiança de ser quem você é. Quando você muda muito, você foge muito dos seus valores, do seu propósito, não é uma liderança que vai se perpetuar. Não é uma liderança que as pessoas vão sentir que você está cumprindo um papel que não é o seu. Tipo assim, a pessoa não queria... É um personagem. É um personagem. Ela não quer estar aqui, tá estampado na cara dela, mas ela tá aqui porque tá aí. Exatamente. Mas faz sentido. E a gente encontra muitos cenários assim. Sim. Tem pessoas que falam assim, pra mim, eu não quero lidar com o público porque eu nunca gostei do público. Sim. E a pessoa tá onde? Tô no atendimento ao cliente, tendo que fazer liderança ainda. Aí é pior ainda, você junta Mas os aí, 2 anos. o que eu vejo, é claro que a gente não vai fazer sempre, a gente tá no mundo dos adultos, no mundo capitalista, a gente não vai fazer sempre aquilo que brilha os nossos olhos, a gente vai ter que fazer... Eu amo ser professora, mas o que eu sempre digo, agora que eu tenho que parar para fazer os meus registros, a parte operacional de ser professora, eu odeio, eu não queria fazer isso, né? Mas preciso fazer, e eu sou cobrada para isso, e vou fazer. Mas eu acho que é importante eu ter essa leitura e dizer, olha, o que eu amo fazer é isso aqui, mas eu faço isso aqui também. Agora, se você odeia tudo o que você faz, aí você também tem que repensar o que você está fazendo, né? Aí bora pro teste vocacional, né? Exatamente, essa liderança. E existem pessoas que não têm esse perfil mesmo, né? Que não é para elas. Eu digo que existem pessoas que às vezes as empresas promovem para um cargo de liderança porque elas agem, entregam um ótimo resultado naquilo que elas fazem, a empresa mata aquele funcionário porque ele não tem perfil para líder, ele não está preparado para aquilo e não é o perfil dele naquele momento. Então, também ter a competência lá dos 3 Cs, a competência da liderança também ela é importante. Nossa, muito, muito, muito mesmo. Eu lembro que recentemente eu refiz o teste do DISC. Porque eu fiz há uns bons anos atrás, vamos deixar quieta a idade, mas, né? Mas eu refiz. E eu falei, e o pior, não mentiu uma vírgula do que deu ali. Eu falei, literalmente, antes eu não me importava, eu não era uma pessoa tão comunicativa, eu era uma pessoa um pouco mais do lado mais altruísta. Hoje eu sou, não que eu não seja, né? Mas
Hoje eu me importo com outras coisas que eu não me importava tanto. E eu fui mudando. E isso as pessoas esquecem que as pessoas também mudam. Isso é muito legal. Então, assim, as pessoas param, falam assim, ai, eu era assim e eu vou seguir assim. Não é bem assim que funciona a vida, meu anjo. E aí o futebol também vem mostrar. Vários jogadores que deram errado em algum time, mudam de time e dão certo, Então, mudam de posição. Às vezes você não tá na posição certa. tem vezes que você é melhor na defesa, você tá no ataque. Exatamente. E, tipo assim, e tá tudo bem. É. Só que assim, vamos lá. Até a pessoa encontrar. Eu me identifiquei muita coisa do que eu encontrei, do que eu li e do que depois eu reli inteirinho, que eu recebi ele completo. Foi um presente que me deram. Eu adorei, por sinal. E eu fui confirmando. Porque as pessoas esquecem hoje que, na época que você começa alguma coisa, tem vezes você começa de um modo. Os modos podem ser mudados e alterados no decorrer do caminho. E tem vezes o que você gostava de fazer, acaba depois não gostando mais de fazer, ou mostra que você se torna melhor em outra coisa. Exatamente. Na faculdade eu recebi esses tapas assim, com dos dois lados do rosto. Porque foi ridículo. Eu era administrador com comércio exterior. A professora de marketing falou assim, Sidney, você é um administrador muito bom. Eu falei, obrigado, Vera. Eu adoro a Vera, por sinal. Ela até parece a minha mãe fisicamente. Ela me adotou também. Eu adoro ela. E ela falou assim, Sidney, você é um gênio no marketing. Você é muito melhor em marketing, comunicação e tratativa com pessoas do que com o Comex em si, com essa parte comercial pesada, né, da importação. Eu falei, para a pessoa chegar assim, na cara, falar assim, ela tem um ponto. Ela tá nessa formação há anos. Aí eu esperei, depois eu fiz marketing depois. E depois eu descobri na minha parte do empreendedorismo que foi onde fez a minha virada de chave. Dentro da minha primeira graduação, tinha uma matéria de empreendedorismo. O avaliador é o ex-diretor do Sebrae. Ele era o professor do Mackenzie na época. E esse projeto seria avaliado para a Endeavor. A Endeavor assinaria os projetos que fossem validados por ele. Aí eu olhei assim, tá. Aí a gente começa a rir de nervoso. Você tá rindo o quê? Felicidade não nervoso, gente. A gente tava quase um louco. O CAPES estava bem diferente naquela época. E é por isso. E nesse projeto que eu vi a minha mudança para lá do empreendedor e comunicação. Aí a gente falou assim, infelizmente algumas coisas mudaram. Antes eu não gostaria de falar em público, hoje eu falo. Algumas coisas que eu falo assim, nossa, eu não era tão criativo. Me tornei. E as pessoas esquecem dessa trajetória também. Às vezes a gente esquece da trajetória. Sim, acho que a gente vai se desenvolvendo e a gente também vai se autoconhecendo também. Sim. Né? O autoconhecimento, eu acho que ele é muito importante e ele vira uma arma muito positiva pra gente, né? Vira uma potência. Acho que o autoconhecimento é potência. Que nem que você falou do campeonato. O time começa de um jeito. Não significa que ele vai terminar daquele mesmo jeito. Exatamente. A gente pode começar, tem vez, com uma estratégia que tá sendo aperfeiçoada. Não tá dando certo. A gente pensou, qual que é a fonte da estratégia? Vozes da minha cabeça. Tá vindo a fonte. E às vezes tá dando muito certo, às vezes não tá fluindo do jeito que deveria. Não tem por que não mudar, não aprimorar isso. E as pessoas esquecem desses fatores. Exato. E tem um outro fator que também conta muito no futebol e às vezes também conta no mundo corporativo. Que o meu técnico, novamente, eu falo meu técnico, né? Que é o Abel Ferreira, que ele também fala, que é o fator sorte. Sim. O futebol, ele é estratégia, ele é planejamento, mas o fator sorte também anda um pouco junto. Né? Isso eu concordo. Então, às vezes, tem um jogo que ele é muito bem jogado, que a estratégia foi boa, foi um jogo lindo, mas as bolas bateram na trave, no cantinho, não entrou aquela bola que deveria entrar. E a bola do seu adversário, que fez um jogo feio, o jogo todo, ele deu uma sorte e ela entrou. Então, às vezes, a gente não deu sorte de, num processo seletivo, não passar, ou de realmente não ter conseguido aquela oportunidade num lugar que eu estaria. Então, também acaba tendo esse fator também, né? Mas é claro que a gente precisa criar estratégia, criar o planejamento. Sim. E não ficar contando só com isso. Mas que tá ali também tá ali, né? Tá atrelado. Tá. Tá, porque, nossa, se eu falo... assim, algumas coisas eu me considero uma pessoa muito sortuda. Tem vezes eu falo assim, ninguém conseguiu engraçado. Pra mim foi tão simples. Nossa, mas a pessoa é extremamente ríspida, não sei o que. A pessoa é grossa, não fala com ninguém. Nossa, gente, isso tá certo? A pessoa comigo ela é tão paz e amor. Mas eu vou fazer agora um contraponto. Você é comunicativo e você tem uma escuta. Às vezes as pessoas que a gente não consegue acessar, elas têm um histórico que quando você insiste, você consegue e você acessa, o resultado e o encontro é muito bom. E eu acho que os líderes fazem isso, né? De chegar e...
por que que esse aqui tá tão calado? De ir lá e ficar alfinetando, sabe? Podia estar a música curta, né? Exatamente. E às vezes a gente descobre histórias lindas e às vezes de sofrimento também que as pessoas carregam, né? Mas é verdade. Mas eu acho que é engraçado. Tem gente que fala assim, eu nunca consegui fazer tal coisa. Eu falei, gente, você não fez ou você não. Tem uma coisa que eu falo pro povo. Às vezes não é porque. Às vezes é a mistura da sorte. A gente tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tá, às vezes acontece o contrário também. Sim. Tá tudo bem. Mas as pessoas às vezes falam assim, ai, você testou? Eu sou muito do teste. Eu falo, e se der errado? A gente testou, a gente tentou, né, gente? E se der certo? Melhor, graças a Deus. Para mim tá lindo. Só sorri e acenar, faz a miss. Mas testa. As pessoas às vezes esquecem de fazer o básico. O que é que você vai descobrir? Você consegue ter certeza de tudo? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai de arrasta. Só. Verdade. É a única certeza na vida. O restante você vai ter que descobrir. Sim. E as pessoas não esquecem, não fazem isso. Sim. A gente se prepara, a gente se prepara. A gente treina, a gente treina. A gente vai contar um pouquinho a sorte pra dar tudo certo? Com certeza. Mas tem que também falar assim, e se eu fazer isso só no Tetris aqui dentro? Vai resolver? E quando você fala de treinamento, eu percebo que isso é uma coisa que às vezes as empresas também não investem em treinamento de liderança. Porque se espera que isso já seja inato do ser humano. E isso o futebol vem ensinar. O futebol não existe jogo sem treinamento. Exato. Então, para você ganhar um campeonato, tem que ser um time muito bem treinado. Você acha que você pegar um jogador, Cristiano Ronaldo, ele não sabe bater um pênalti? Ele sabe bater um pênalti. Você acha que ele não consegue bater uma falta? Ele consegue. Você pode ter certeza que ele anda treinando isso antes do jogo. Com né? certeza. E por que eu coloco líderes e não treino? Por que eu faço isso e fico esperando que eles não. Fico esperando o resultado sem ter preparado, né? Fico colocando as pessoas para fazer no corporativo, esperando que elas lidem com o comportamento do outro, Uhum. sem com que elas estejam recebendo. Então, também existe essa parte, né? Essa cobrança que é feita também para a liderança, quando eu digo que eu promovo alguém e depois eu acabo com ele, porque eu também não preparei ele, eu também não treinei ele para isso. Também tem essa responsabilidade do processo. Mas isso é uma coisa que acontece muitas vezes. A gente vem presa, tal pessoa ganhou a promoção. Aí dá 3 meses a pessoa ou sai, ou pede pra ser rebaixado de cargo, ou tá doente. Das 3, uma. Ou não, tem a quarta. Tem vezes a pessoa se dá muito bem. Vamos lá. Vamos dar o mérito pra pessoa também, né? Justo. Mas tem gente que é colocada em cargos de liderança devido, por exemplo, no ambiente comercial é muito comum uma pessoa que performou muito bem, teve uma alta performance no ambiente comercial, ser promovida. Tudo certo. Mas às vezes ela não queria, não. Ela preferia assim, você tá cuidando de 10 pessoas, eu preferia estar cuidando de mim. Uhum. E tá tudo bem. Sim. Só que às vezes ela foi colocada naquele cenário Sim. sem ela, até muitas vezes ela querer. Sim. E isso acontece muito com a empresa. Aí depois, a professora tá doente, o que aconteceu? Filha, ela já tinha problema demais na cabeça dela pra cuidar dela. E ela cuidava muito bem dela e das coisas dela. Mas quando você entregou mais 10 de presente, você queria o quê? É verdade. Que a pessoa não corresse risco de adoecer? Sim. Ainda mais sem nenhum tipo de preparo. Tem pessoas que vão pra liderança, muitas vezes preparadas. Ou fala assim, 2 presentes, R$2 ou uma liderança misteriosa, gente. Sabe aquela brincadeirinha? A pessoa, eu não sei. O que aconteceu? Você virou líder, parabéns, é surpresa. Você ganhou um time. Aí você fala, pera, Sim. eu já tenho minhas responsabilidades. Ainda vou ter que cuidar de outras pessoas. Sim. Fica muito complexo. E o treinamento acho que é a base disso. De preparar a pessoa para o que pode acontecer, o que vai acontecer. A gente fala pode, né? Mas é mentira. Sim. A gente sabe que vai acontecer. Que a gente está falando de competência técnica, de comportamento desenvolvido, né? A desenvolver para que ela tenha clareza dos papéis, do que se espera dela e também do que ela precisa dos outros. Eu acho que é muito importante, né? Trabalhar a escutativa também que precisa ter, uma comunicação que seja de presença. O líder ele precisa estar presente. Sim. E presente prestando atenção no outro, né? Então,
muitas habilidades técnicas que podem ser desenvolvidas com treinamento. Mas as pessoas esquecem, às vezes ignora. A empresa ignora. Tem empresa que fala assim, eu só coloquei tal pessoa ali porque eu sei que ela vende bem. Você mesmo se contrapõe. E aí fica esperando o resultado do líder e acaba sendo injusto com ele. Quantos líderes não têm uma cobrança que às vezes o problema é o processo? Não adianta, não é nada comportamental com o líder. É o processual mesmo que não foi feito. É a mesma coisa de eu montar um time e a bola não chega lá para o ataque, eu não montei uma estratégia e fico esperando que o atacante corra mais. Não adianta, ele não vai correr, a bola não chegou nele. Então, é uma coisa de falar assim, vou pedir pro atacante fazer um gol engraçado, mas a bola não passou nem pelo meio de campo. Ele vai ficar lá, só sorrir acenando. Eu tô aqui, gente. Exatamente. Meu papel tá sendo feito, mas eu tô aqui. É a mesma coisa de virar pra um líder e falar assim, eu vou te dar um time que não produz. Tudo bem, a gente vai tentar resolver. Mas você já perguntou se eu queria resolver isso? Esse BO nem era meu, mas chegou de presente. Eu vi muitas pessoas, a gente via de comercial. As pessoas eram excelentes comercialmente. Excelentes. Adoravam o que faziam. E quando foram para cargos de liderança, elas se frustraram. Porque além dela ter cuidado dela, ela tinha cuidado de outras pessoas. E às vezes a pessoa não queria. Ela falou assim, não, mas eu tô bem. Eu estou bem na posição que eu tô hoje. E tem liderança que fala assim, eu quero ser líder. Aí você olha assim, tá bom, a gente dá uma oportunidade. Dá 2 meses, você quer assim, cadê a vontade que você não tava tendo? Não, querido. Você queria tanta liderança e não se preparou pra isso? Que acontece também do lado oposto, né? E é engraçado porque aí as empresas elas pensam em organograma, né? Elas pensam em organograma, eu crio uma caixinha aqui, dessa caixinha vai para essa caixinha, mas não pensa como time. Não. Ela não pensa como time. O pessoal pensa muito no organizacional e esquece do time. E esquece que quem realmente define o que vai acontecer é o time. É o time. Porque sem o time não vai ter o que fazer. Tem uma coisa que eu tava conversando uma vez com um amigo meu da administração, foi muito engraçado. Ele, Sidney, eu tô tendo uma dificuldade lá com o povo do financeiro e com o marketing. Eu falei, mas você tem que área, amigo? Ele, eu tô no comercial. Eu falei, caso você tenha esquecido, só pra te lembrar, quem paga a conta é tu. Ele, como assim? O comercial paga as contas da empresa, filho. Eu garanto que se você não vender nada, o povo do financeiro não tem o que faturar. O povo do marketing não tem dinheiro pra investir. E eu garanto que depois o povo do RH vai ligar embaixo e falar assim, o que acontece é que a gente vai ter que fazer corte de funcionário. Quem é a responsabilidade principal? Ele, faz sentido. Porque na época ele tava tendo um problema que ele precisava de mais apoios e incentivos pro comercial, porque não tava conseguindo chegar nas metas específicas. E eles não se conversavam. Eu falei, gente, vocês são um time inteiro. Pra empresa inteira ter o número que precisa, todo mundo vai ter que estar bem integrado. Por que essa conversa não foi feita? Mas tem que entender que cada um tem o seu papel. O papel de vocês é a linha de frente. Se vocês não venderem, que dinheiro vai estar dinheiro onde? Do além? Vai vir chover? Vai plantar no jardim? Não vai. As pessoas às vezes ignoram cada setor com a sua posição. E eu vejo isso no futebol. O futebol não tem isso. Cada um, eu tenho a minha função, sim. Minha função é fazer gol. Eu sou atacante, eu vou fazer gol. Tô aqui. Eu sou lateral, eu sou zagueiro, eu sou goleiro. Eu tô aqui pra proteger. É o C de clareza de papéis. E Qual as pessoas é o meu não papel? têm. E o que esperam de mim? E eu acho que uma boa liderança, ela fala muito disso, né? Eu tenho bons exemplos, ainda bem, né? De que às vezes eu já sei o que o meu líder espera de mim. Sim. Então, existem situações que eu não preciso ir lá perguntar. A maioria delas. Eu já sei o que ele espera, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho, se é o sim, se é o não. Só que isso é o quê? Comunicação bem feita, clareza de papéis. E isso não se constrói da noite para o dia. É trabalho, é presença, é preparo. É aquela confiança, né? Tipo assim, confiança. Olha, teve uma vez que eu fiz isso com o Passadori, que é o meu mestre em oratória. Foi ele que me ensinou muito de oratória. Adoro aquele homem. Maravilhoso. Ele é incrível, eu adoro ele. Eu cheguei e disse assim, Reinaldo, tem uma coisa que eu possa melhorar? Ele, não, você trabalha muito bem, você faz o seu papel muito bem, mas tá tudo certo. Então, mas tem algum ponto que tem vez eu não posso ter visto, uma pessoa de fora viu. Que a gente sempre fala, tem vez o que você não vê, alguma pessoa possa ver e pode pensar de outra forma. Exatamente. Então, eu falo isso com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo. Gente, tem vez viu alguma coisa que eu acho que pode ser melhor? Ou que eu fiz, você viu, não, acho que não ficou tão bom, mas
Mas a proposta da formação do futebol é exatamente por esse motivo, para que as pessoas possam se ver nos seus papéis, mas fora deles. Isso que eu não vejo. Então, acho que Uhum. quando a gente joga para o futebol, que a gente trabalha ali a metáfora, as pessoas conseguem se enxergar melhor nesses papéis do dia a dia de coisas que às vezes não estão passando, né? É o nosso papel nesse, tipo assim, É, nessa empresa, meu papel é esse. Eu estou isso. aqui para fazer isso. Isso é uma boa, porque as pessoas se perdem. E fora que as pessoas às vezes definem, sair jogando um monte de atarefação pra pessoa, a pessoa fala assim, tá, meu papel nem é esse, vamos lá, eu não tô aqui pra isso. Meu papel aqui Exatamente. é esse, eu estou aqui pra isso, eu sou um bom nisso, eu tenho a minha habilidade, eu me E a preparei. motivação do jogador é tudo. Sim, Você vê times completamente competentes tecnicamente não ganhando o jogo e você vê lá o que o time. fator desmotivação. O cara não queria jogar aquele jogo. Ou queria, entrou de qualquer jeito. Agora a gente vê um. Isso talvez você tenha acompanhado aí que teve a Copa Mundial de Clubes Ah, agora, que o Botafogo, que é um time brasileiro aqui com um orçamento muito baixo comparado a um PSG que foi um campeão europeu agora de Champions League, que, que é um dos times mais ricos do mundo, que tem lá investimentos do Catar, que o Botafogo foi lá e conseguiu vencer esse jogo. Como? E aí a gente olha, se você vai ver lá a prévia do jogo, você vê os bastidores, o jogador do Botafogo entrando com aqueles olhos arregalados, eu vou ganhar esse jogo. Aquele jogo da vida, você tem certeza que a motivação é completamente diferente do cara que já foi multicampeão, que vai jogar com o Botafogo, um timinho do Brasil, eles olhando, não desmerecendo o nosso futebol, mas eles desmerecem, né? sim. O nosso futebol. E aí a gente vê no resultado, por isso que eu gosto do futebol, porque a motivação ela mostra o resultado ali. E nas empresas isso acontece todos os dias, todos os dias isso acontece nas empresas no mundo corporativo. Sim. Só que a gente não tem esse placar tão nítido como a gente tem no futebol. Não. Seria bom se tivesse, Ajuda. né? Mas não tem, mas isso é visível que esse time motivado vai te trazer muito mais resultado. Eu acho que uma empresa com funcionários motivados sempre vai dar certo. É. Você sobe um pouquinho aqui, seu. Acho que é o seu. Aí. Porque Foi. as pessoas com uma motivação, eu vejo por mim. Tem dias que eu falo assim, se eu não tô muito bem, eu resolvo muita coisa home office no dia que eu não tô muito legal. Porque eu sei que assim, eu não tô querendo ver ninguém. Então eu não tô motivado a ver pessoas. Então eu vou estar num processo mais cético, mais pesado. Então eu não vou, eu falo assim, não, deixa quieto, eu tô bem aqui, tá lindo. Nos dias que eu tô mais motivado, que eu tô melhor, gente, é aquela coisa. Vamos ver comercial, vamos gravar, vamos fazer um monte de coisa. Aí, e flui de uma forma muito mais leve. Quando já trabalhei em CLT em alguns lugares, se eu tinha confiança e eu estava motivado a fazer o que eu tinha que fazer, eu fazia sorridente. Parecia, sei lá, aquela brincadeira de desenho animado, aquele sorridente. Era eu. Adorava. Se eu não tava motivado, tem uma que eu trabalhei que eu falava assim, eu virava pra mim no espelho e falava assim, eu só estou nesse lugar por causa do dinheiro. Deixava bem claro pra mim, e qualquer pessoa que me perguntasse, eu falava também. Não escondia, ficava bem evidente na minha feição. Ah, você tá aqui por quê? Por causa do dinheiro mesmo. Ah, mas você gosta daqui? Não. Por que você tá aqui? É porque paga bem. Bem doce, assim, doce. Eu, é. E por isso que aí produziu durante um tempo, né? Porque na meio da correria, porque sempre tinha venda, mas depois parou. Que eu falei, gente, eu não tô desgostando, vai embora. Demissão. Bem assim. E as pessoas hoje vão embora. E vão embora. É. Uma pessoa desmotivada, ela não tem motivo, não tem salário que pague, não tem benefício que pague. Uma pessoa desmotivada, porque ela vai falar assim, gente, eu não quero vir pra cá. Eu me adoeço quando eu Sim, venho pra cá. e as gerações mudaram, né? Essa geração que está vindo agora depois da minha e as que estão vindo agora, que são os adolescentes que logo estarão no mercado de trabalho, ou mesmo a geração de jogadores que estão vindo, Endrick, Estevão, os jogadores novos que estão aparecendo, é uma outra forma de lidar. Sim. Eles não são como nós naquilo que a gente aceitava de cobrança,
como que a gente aceitava na nossa comunicação violenta. Sim, extremamente Então, violenta. a gente precisa saber liderar para uma geração que está vindo muito consciente de direitos, de valores, e às vezes também traz o que a gente chama de desânimo, mas eu acho que não é. Eu não gosto de ver assim como uma geração que é desanimada, eu acho que ela é mais consciente mesmo de valores, Sim. do que é importante. E o líder que não souber lidar vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade que não souber se comunicar, porque são as próximas gerações, né, que vão estar ocupando o mercado de trabalho, que já estão, né? Se a gente pegar vagas de tecnologia, são as pessoas que hoje mais dominam. Se a gente pegar os Sim. jovens, né, que eles têm total domínio. Então, é um outro desafio, né, que a liderança vai ter que enfrentar aí. Mas é verdade. Eu só agora falando assim, eu vejo pro meu sobrinho. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele me ligou. Ele, tio, Si, consegui o primeiro emprego. Aí eu falei, parabéns, criança. Bora, vai. Aí deu uns 2, 3 meses dele, tio, Si. Esse que vai me deixar louco naquele lugar. Eu falei, o que você tá fazendo? Explica isso direito. Explica isso aí direito. A gente entender. Para ver se você tá certo ou se você tá errado. E eu tava. Aí eu olhei assim, você tá errado, criança. Não é assim que o jogo funciona. Não é assim. Tá, aí eu falei, você faz assim, assim, conversa com a pessoa que cuida de você, que é o seu líder, e fala desse formato, assim, de um jeitinho um pouco mais, pra você entender mais os seus papéis ali dentro. Ele, tá bom. Aí passou um mês, aí falei em casa. E aí, como foi? Ele, agora deu certo. Agora o trabalho fluiu. Eu falei, tá vendo? Muita coisa você tem que tomar cuidado como você fala. E ao mesmo tempo, você tem que sempre estar aberto a ouvir e aprender. Ele tava num formato que ele não tava querendo ouvir. E como eu conheço a peça, eu já olhei assim, eu falei, a gente já sabe que você tá errado, criança. Você, não, você ouviu, eu entrou aqui e saiu aqui, né? Você não absorveu nada que ele falou, né? Ele, não. Aí depois que eu resolvo com o diálogo, a gente é do mal, né? Eu já tenho a fama de tio do mal, então tá tudo certo. Na minha posição, eu posso falar isso pra ele. Sim. Então, e as pessoas esquecem disso. Que às vezes a gente tem que entender e ouvir. A geração mais nova, às vezes ela não presta atenção, ela no modo 2 WhatsApp. Tudo no modo rápido. Sim. Aí você fala assim, ouve direito e reproduz o negócio direito. Conscientiza o que você tá falando. Ouve no tempo que tem que ouvir. E tem liderança que vai falar ou no modo muito rápido ou no modo muito lento. E esquece que existe o meio, o centro. Eu já encontrei líderes assim, foi muito engraçado. Uns eram muito assim, não, tem que ser assim, assim, assim. Eu falei, tá, você tirou isso da onde? Ah, eu vi um vídeo na internet e eu quero aplicar aqui. Você confirmou? Tá validado isso aí? Não. Ou você tá muito à moda antiga. Então encontrar esse equilíbrio também não é tão simples assim, né, meu anjo? E eu vejo que um desafio agora da liderança para essas novas gerações é porque essas gerações elas estão pouco prestando atenção no que você está falando, Uhum. mas eles estão prestando muita atenção no que você está fazendo como É. líder. Então, isso é algo que o líder precisa estar atento, porque o líder é aquilo que você faz, a liderança está naquilo que você faz no seu dia a dia, nas atitudes que você toma, nas suas tratativas de todos os dias. Não adianta, hoje não adianta mais só um discurso bonito lá na reunião do fechamento. É que aí você chega. Isso não vai funcionar. Aí fecha a porta, vai pra sala, todo mundo tomando chicote, né? Só vai saindo no chicote. Exatamente. Tem uma cena que acabou sendo viralizada, que é uma cena da seleção brasileira, que são todos os jogadores conversando, e o Dorival, que era o antigo técnico, tá pedindo para falar com o dedinho levantado. Chega a dar dó de ver ele naquela cena. E ali, a leitura que eu fiz da fotografia que eu vi é uma liderança que não estava conectada mais àquele grupo. E isso acontece, às vezes o líder não percebe, que às vezes ele está tendo que pedir permissão para falar. E aí ele vai pelo grito? Não. Ele vai pela presença. A gente tem uma outra imagem agora do Renato Gaúcho, do Fluminense, que foi o time que chegou mais longe na Copa do Mundial de Clubes, que ele entra no vestiário e quando ele entra, todos os jogadores se calam e olham para ele. É diferente. Presença. Presença, exatamente. Presença. É o líder que faz. A credibilidade que ele tem. Credibilidade. Tipo,
construída cheguei não no discurso dele, no dia a dia, de todos os dias. no acompanhamento diário. Acho que as De uma pessoas história, tá né? ali todos os dias e sabe o que está acontecendo. É. Não é aquela pessoa que chegou ali de paraquedas. Vamos sentar e conversar. É aquela que nem aquela conversa que a gente fala assim: vamos sentar pra resolver? Sim. Vamos parar de enrolar? Vamos sentar pra resolver Sim. isso do jeito que tem que resolver? Sim. E as pessoas têm medo de fazer isso às vezes. Não sei se... E muitas pessoas pegam e às vezes criticam muitos técnicos que estão vindo É. agora. Ai, principalmente da seleção brasileira, mas ai, como que o técnico não consegue? Precisa ser assim, precisa ser assado. E vem com exemplos da década de 90. Essa liderança de grito, ela não funciona mais. Se é que um dia funcionou direito. Né? Acho que era liderança por medo. Por medo, por medo. Hoje, assim, qual desafio, você acha que vai ter algum desafio principal hoje, agora, a gente falando assim, dos princípios de hoje, 2025? Assim, eu vejo, comecei me entrei na faculdade em 2012. Já vi que, né, muita coisa de 2012 pra cá já não, você abomina, assim. Sim. Você passa o pano ou você atualiza. A maioria das coisas da teoria, que às vezes a gente, né, vê com estudos antigos, né? Os estudos precisam ser refeitos. Dá uma atualizadinha, dá um sim. F5 aí em tudo. Sim. Mas tem alguns desafios, eu tava estudando algumas coisas, mas numa posição de alta performance. Qual desafio você acha que vai ser mais importante hoje, assim? Da pessoa falar assim, se prepara porque o tsunami vem. Ou a porrada vem, né? Pode escolher. Ou a bola, né? Eu acho que as pessoas... Essa geração, ela tá lidada com propósito. Ela precisa ver propósito no que ela faz. E ela precisa estar ligada realmente no seu propósito. Se você colocar só como tarefa para ela fazer e vir com uma comunicação que não seja uma comunicação discutativa, não vai funcionar. É, verdade. Foi uma coisa, um comportamento que eu participei essa semana. Não, foi essa semana mesmo. Propósito. Uma pessoa com propósito, ela segue. Ela vai seguir o caminho. Claro que tem pedras no caminho, tem os seus obstáculos, mas a pessoa segue em frente. E as pessoas que não criam esse propósito, principalmente quem vai lidar com o time. Quando você forma seu time, você não vai conseguir formar. Ou ele vai tudo desvanecer, né? Ou a primeira porta que abrir, ele... Opa! Eu vou ali. Ah, esse aqui tá melhor, tá mais... Esse paga melhor, esse tá Às mais... vezes fica por falta de opção, né? Aí parece que a gente sempre vai... A pessoa sempre vai ser aquela assim, você daqui, eu tapa buraco. Mas não vai entregar daquele jeito que a gente quer. Ah, nunca. Nossa, nunca. Eu já vi algumas situações assim, eu falei, gente, a pessoa é tão boa, mas ela tá ali dentro, ela tá tão miadinha. Aí ela dá as costas e fala assim, a pessoa muda. Não sei se você já pegou essas situações. Sim, com certeza. Uma pessoa com líder é uma pessoa tão murcha, tão... Aí a pessoa sai e você, nossa, outra pessoa comunicativa, extrovertida, conversa, produz, né? Exala aquela produtividade, assim. Sim. E tem essa performance elevada. E a pessoa, quando tá com a liderança literalmente... Parece aquela brincadeira, tipo, de sombra e luz, o corpo descendo e subindo, assim. Mano, gente, é muito engraçado esse tipo de coisa. E acontece, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, pegam, esquecem que as pessoas são pessoas e todos têm que ter uma visão de propósito. Essa acho que é uma palavra principal hoje, assim. O que definiria uma alta performance hoje? Eu acho que propósito. Propósito e principalmente ver as pessoas antes dos números. Os números, eles são importantes. A gente está lá para cumprir com eles, mas existem pessoas ali. E isso é inegável. Então, acho que a liderança que consegue enxergar isso e mostrar na sua condução do dia a dia, ele vai ter um resultado com números muito significativo. É isso, eu concordo. Agora, quando a gente está quase chegando no final do nosso bate-papo de hoje, eu quero uma dica. Você vai dar uma dica que você como técnica de alta performance, que dica você daria? Você poderia dar para mim, principalmente... Claro que eu quero me aperfeiçoar todos os dias. Essa é a minha meta diária. Todo dia, nem que seja um grãozinho de areia mais na praia, vou colocar como dica e que as pessoas possam espelhá-las também. Uma dica, assim, para alta performance. Entender qual a posição que você joga mesmo. Parar, olhar, fazer uma reflexão de autoconhecimento. Quem sou eu nesse momento? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas para eu lidar com elas? Eu não preciso eliminá-las. Eu preciso trabalhar com formas que vão me garantir, talvez, alguém que tenha essa competência, que conversa com essa minha fraqueza, trabalhando do meu lado. O autoconhecimento, acho que você conhecer ali, né? Qual que é a sua posição
você vai estar ali apontando e tendo um resultado muito melhor. Ficar jogando na posição errada não vai dar resultado, não. Ai, pera que vamos esconder embaixo da mesa, pera! Muito obrigado, Luana, por participar. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Espero a gente tenha muitas mais dessas conversas. Em breve, já você vai participar novamente. A gente tem muita coisa para conversar, tem muito conhecimento. Infelizmente, o nosso tempo tem limite, senão a gente ficava aqui. Ficava. Aí a gente pedia alguma coisa, pedia mais café, pegava mais água, pedir um lanchinho, assim vai. Mas muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento, o que você pensa, falar sobre a Luana em si, porque a gente sabe o quanto conhecimento você tem, o quanto você pode agregar ao podcast, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vão ver, as empresas que precisam ter essa visão, que necessitam entender que a alta performance existe de várias formas. E às vezes não é só um número, não é na base da chicotada, não é na base do grito, né? Tá querendo esfolar alguém, estrangular alguém. Que acontece e a gente vê com muita frequência, até mais do que deveria, né? Vamos lá, né? Sim. Então, muito obrigado por compartilhar e por participar, viu? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, te conhecer melhor. Já tinha assistido ali o podcast, sempre ótimos convidados, ótimo papo, e foi uma delícia mesmo, ficaria aqui por mais tempo. Obrigado, viu? Obrigado e nos vemos em breve. Até. Gente, muito obrigado por acompanhar esse podcast. Acompanha a Luana, acompanha o trabalho incrível que ela tem e como ela consegue integrar essa alta performance com exemplos incríveis no nosso dia a dia. Quem imaginaria? Futebol, a paixão nacional integrando a alta performance e comprovando que isso existe de verdade e que tudo você consegue criar um time de liderança e, como a gente conversou hoje, com propósito, com escutativa e que as pessoas consigam se desenvolver com confiabilidade, criando novos líderes nesse novo mercado. Um abraço, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau! Foi!